Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Tech. E sim, como vocês viram na thumbnail, hoje a gente vai fazer uma comparação entre três bibliotecas, tá? O Pandas, né? Se você não conhece a biblioteca Pandas, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui, né, no card destacado para você acessar, tá? É o NumPy e o Polars, né? Por que a gente tá trazendo esse tal de Polars? Porque ela é uma biblioteca feita em Rust, né? E ela tá se propondo a ser muito mais eficiente que o Pandas. E qual que é a mágica por trás disso, né? É porque ela trabalha com paralelismo, né? Ela trabalha com mais de uma operação sendo executada ao mesmo tempo. Isso faz com que você tenha um ganho de performance em algumas operações. Então, a ideia desse vídeo aqui, a gente vai tentar comparar algumas operações, pra gente entender, né, em cada caso, quanto tempo é tomado, né, em cada operação, cada uma das bibliotecas. Beleza? Então vamos lá, tô aqui no nosso notebook. Né, a primeira coisa que eu fiz foi instalar as bibliotecas, a biblioteca Polars e a biblioteca Pandarel, né, uma biblioteca que não ajuda muito para quem tem língua presa, não vem instalada por padrão no notebook, né? Então a gente vai fazer a instalação dessas bibliotecas, a gente vai fazer a importação de todas as bibliotecas, né? O Pandas, o NumPy, a Polars, e eu vou usar essa time ali para mensurar tempo. Eu vou criar um dataset aleatório ali de números inteiros com 100 mil linhas e números entre 1 e 1000, com 4 colunas. E eu vou pegar esse dataset que eu criei em Pandas, né? Eu vou usar esse comando from pandas para criar o mesmo dataset no formato Polars. Legal, vamos rodar aqui. E agora a gente vai fazer o teste de operações de soma nessas três bibliotecas, Pandas, NumPy e Polars, beleza? Vamos começar com Polars, né? A gente vai pegar a coluna A e somar todos os elementos. Vamos fazer isso aqui. Legal, ele demorou 166 milissegundos. Vamos fazer a mesma coisa, né, pro Pandas, né? Então a gente vai pegar a coluna A e usar o comando .sum para somar todos os itens. Ele tomou 545 milissegundos. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de a gente usar o Polars ou a Pandas, né, a gente vai criar um array NumPy e vai usar o comando np.sum, né, para ver quanto tempo toma. Legal, ele tomou 658 milissegundos, talvez porque ele tenha tomado um pouco de tempo para fazer primeiro essa operação de gerar o nosso array NumPy, vai depois fazer a soma, né? Vamos fazer a quebra aqui dessas operações para ver quanto tempo ele leva só para soma. Vamos fazer aqui o array NumPy, legal. E agora vamos rodar de novo para ver só a soma. Então a gente viu aqui que ele toma um pouco mais tempo, né, que a Polars, mas ainda não é tanto tempo quanto a Pandas, né? Então você criar um array NumPy e usar o NumPy para somar é mais rápido do que você fazer essa operação direto no Pandas, mas a Polars ainda é uma alternativa melhor para este caso. Agora vamos usar operações de filtro e para isso a gente vai usar, né, na Polars a gente vai usar o comando .filter e a gente vai estabelecer dois parâmetros. Primeiro, a coluna A, todos os números maior que 500, né, e a coluna B, todos os números menor que 250, e a gente vai salvar ele numa variável. Vamos rodar aqui. Legal, ele tomou 62 milissegundos para executar esse comando. Vamos fazer a mesma coisa, né, no Pandas, né? Por Pandas, para a gente fazer isso, a gente não precisa usar o comando filter, a gente pode usar direto aqui, né, entre colchetes e as duas condições que a gente precisa entre parênteses, né? Então df maior que 500, né? Df coluna A maior que 500 e df coluna B menor que 250. Vamos rodar aqui. Tomou 11 milissegundos. Tô achando estranho, vamos rodar mais uma vez aqui. 2 milissegundos, 3 milissegundos, 3 milissegundos. Então nesse caso o Pandas foi bem melhor que o Polars. Pra gente fazer a mesma coisa com o NumPy, a gente vai converter as condições para arrays NumPy, fazer a união desses dois critérios. Vamos rodar aqui para ver quanto tempo toma. Legal, 2 milissegundos. Vamos rodar de novo aqui com 4 colunas. 2 milissegundos. Né? Então, nesse caso, o Polars tomou muito mais tempo, né, do que a Pandas e a NumPy, e o NumPy está se mostrando uma alternativa melhor, né, nesse caso específico, beleza? Agora vamos fazer esse mesmo teste com operação de group by, né, que também é uma operação que demanda bastante tempo para alguns casos, né? E para esse caso específico eu vou criar um novo dataset e aí eu vou fazer duas colunas classificatórias, na verdade,
e a gente vai atribuir valores, né, aleatórios, né, em duas outras colunas, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima, que é copiar esse data frame em pandas por formato de polar. Legal, vamos rodar isso aqui, e a gente vai comparar essas duas operações, né, de group by usando pandas e de group by usando polars. Pra gente fazer group by em pandas, né, você já sabe, né, a gente vai fazer o df.groupby, a gente vai colocar as duas colunas que a gente quer agregar no ponto AGG, né, que é onde a gente vai colocar a agregação. A gente vai passar uma lista com as colunas da forma como a gente quer agregar com cada uma dessas colunas, né. Então na verdade não é uma lista, é um dicionário, né. Então nesse dicionário a gente vai colocar aqui coluna C, a gente vai usar a opção de agregar via soma, e na coluna D a gente vai usar a opção de agregar via média, né. Vamos rodar isso aqui. Legal, ele tomou 37 milissegundos, né? E a gente vai fazer essa mesma operação, só que usando a lógica do polars. Fazer a mesma coisa, né? pl_df.groupby. Tem uma pequena diferença aqui. A gente vai dar as colunas, e aí, dentro dos parâmetros, a gente passa primeiro, né, as colunas, vírgula, e aí é aquela mesma estratégia de você colocar um dicionário, né, com as colunas e as opções que você quer fazer a agregação, né? Só que nesse caso, ao invés de você simplesmente passar sum, você tem que passar o comando, né, de soma via polars, né, que é pl.sum e o nome da coluna, né? E aqui no caso é pl.media min e o nome da coluna. Vamos rodar isso aqui. Legal, então ele tomou bem menos, né? Então, na verdade, se aqui a gente tomou 37 milissegundos, aqui a gente tomou 79 nanosegundos, né? Que é bem menos, né, do que a operação de pandas. Então, nesse caso específico de group by, polars tem uma performance bem melhor, né, que o pandas para fazer essa mesma operação aqui de group by. E outra coisa que é um saco de fazer quando engasga é fazer ponto apply, né, no dataset. Ambas as bibliotecas oferecem, né, essa operação de ponto apply, tanto a pandas quanto a polars. Se você não sabe o que é a ponto apply, é uma forma de você iterar sobre o seu dataset aplicando a mesma função numa determinada célula, né? Então vamos supor que você queira elevar um número ao quadrado, né? Você define primeiro a função, né? Então ao quadrado, def quadrado, e aceita um parâmetro, que é o valor que você quer elevar ao quadrado, né? E você coloca aqui retornando, né, o valor elevado ao quadrado, que pra gente fazer isso em Python a gente vai colocar, né, asterisco, asterisco, e a quantidade de graus que a gente quer elevar, né? E aqui eu também quero colocar um novo teste, que é usar uma biblioteca chamada Panda da Arel, que serve pra gente fazer operações paralelas no pandas também, que é mais ou menos o que o polars faz, né? Só que a gente aplica isso na lógica do pandas, né? Dentro do kernel do pandas. A gente vai ver a performance nesses três casos, né? Usando o pandas direto, usando o panda da Arel e usando o polars, beleza? Vamos rodar aqui primeiro, né? Vamos fazer um dataset de números aleatórios, né, e copiar esse dataset para a lógica de polars e fazer a nossa definição de função. Legal. Vamos importar a nossa biblioteca do Pandarel e inicializar ela com 4 núcleos, né, e progress bar também para a gente ver a performance ao longo do tempo. E agora vamos fazer, né, nesse primeiro caso só com pandas, né? Então a gente vai levar todos os números, né, dessa coluna números ao quadrado, né? Então, pra gente fazer isso, a gente vai criar uma nova coluna, né, chamada quadrados, e nessa nova coluna a gente vai colocar a nossa coluna de números, ponto apply e a função quadrado. Legal? Ele tomou 726 milissegundos para fazer isso. Vamos usar a mesma coisa agora usando a Panda da Arel, né, ponto apply. Pra gente fazer isso, a única coisa que difere do Panda, né, é que ao invés do ponto apply, a gente vai usar o ponto paralelo underline apply, né, e o nome da função. Legal? Legal, então ele tomou 1.38 segundos, né? Nesse caso, ela foi um pouco mais devagar que o pandas. Normalmente não é assim. Normalmente, você fazer a operação em paralelo, ela é mais eficiente do que fazer direto no pandas, né? Fazer direto ponto apply, né? Essa mesma operação agora usando o polars, né, que o polar segue uma lógica bem parecida, né? Você vai usar o ponto apply, só que o que você vai fazer, né, para você criar uma nova coluna, né, a gente vai ter que fazer no seguinte esquema: a gente vai colocar o nome, né, que a gente salvou a variável do nosso dataset, with columns, e aí a gente vai mencionar a coluna que a gente quer usar como recurso, né, para nossa função. Então pl.call números.
.apply, a função que a gente quer, e aí .alias, né, o nome da coluna que a gente quer colocar, né, que vai ser quadrados. Vamos rodar isso aqui. Legal, então ele tomou 658 milissegundos, né? Ele foi mais rápido que o Pandas, né? E bem mais rápido que o Parallel Apply nesse caso. Falando esses três casos, né? O NumPy, o Pandas e o Polars, e em operações diferentes, né? O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, né? Principalmente se o seu dataset for muito grande, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões de linhas, para fazer operações via Pandas, né? É muito pesado, né? Normalmente vai tomar bastante tempo se não estourar a sua RAM. Então, nesse caso, o que eu recomendo você é usar a biblioteca Polars, né? Que ela é muito parecida a sintaxe com a Pandas, né? Vai ter algumas adaptaçõezinhas, né? Você vai ter que pesquisar um pouquinho para alguns casos, né? Mas ela normalmente vai performar melhor, né? Em termos de velocidade e também em termos de consumo de RAM, né? Do que usar a Pandas. Em alguns casos específicos, você pode correr para Parallel, se você não quer usar a Polars, né? Se você está mais acostumado a usar a Pandas, você pode usar a Parallel e instanciar, né, um número maior de núcleos, né, para você fazer a operação. Nesse caso, você vai ganhar um pouco mais de performance, mas, né, com algumas ressalvas que ainda pode ser que em alguns casos você estoure a sua RAM ou que o Pandas não tenha performance suficiente para trabalhar com esse número muito grande de linhas. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos ajudar esse criador de conteúdo aqui? Thank you! Grande abraço, galera. Fui!